Olá, meus amores! Vamos lá para aquela pergunta polêmica que toda vez que eu trago, alguém acaba subindo em cima da mesa, se irritando, jogando papel, que é justamente o seguinte: devo utilizar 30 dias ou os dias do mês como divisor na folha? Por quê? Porque a gente sabe muito bem que para achar o salário diário, a gente tem que dividir o salário mensal pela quantidade de dias no mês, ou por 30, como muitas pessoas fazem. E fica aquela dúvida, beleza, mas usar o divisor de 30 é correto? Ou eu deveria realmente utilizar a quantidade de dias no mês? Ou seja, se o mês tem 31 dias, eu utilizo 31 dias. Se o mês tem 30 dias, eu utilizo 30 dias. Ou se o mês tem 28 ou 29, eu vou usar essa quantidade de dias. Então fica aquela questão, né? Fica aquela divisão no DP. Tem gente que só usa divisor de 30, tem gente que só usa divisor quantidade de dias no mês. E a verdade seja dita, tem gente que nem entende o porquê que há essa confusão. E é por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui algumas informações, tá? Primeiramente, o pessoal que usa o divisor 30 costuma utilizar por causa desse embasamento aqui do artigo 64 da CLT, que diz o seguinte: o salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Então, o que ele fala aqui no artigo 64? Como calcular o salário hora. Então ele diz, para você calcular o salário hora, você tem que pegar o salário mensal e dividir pela quantidade de 30 dias vezes o número de horas trabalhadas diariamente. Então ele está dando a fórmula para você calcular o salário hora do mensalista, que ficaria salário mensal dividido normalmente por 220, que é 30 vezes a quantidade de horas que a pessoa trabalha todos os dias. Então, no artigo 64, quando ele diz que divide por 30, não é divisor 30, ele diz que divide por 30 vezes o número de horas trabalhadas diariamente. Então, ali, na verdade, é a fórmula para você achar o salário hora, não é a fórmula para você achar o salário diário. Entenderam, gente? Ali ele quer que você pegue o salário mensal e divida por 220, ele está te dando a fórmula para isso. Mas em momento nenhum ele diz que o salário diário deve ser calculado dessa forma. Então muita gente utiliza o divisor 30 como padrão e utiliza esse artigo 64 como base, mas para mim não é suficiente, porque ali só explica como deveria ser calculado o salário hora, não é o salário diário, tá bom? Como também ele deixa claro no seu parágrafo único, né, do artigo 64, lembrando que eu estou falando do artigo 64 da CLT, que sendo o número de dias inferior a 30, adotasse para o cálculo, em lugar desse número, o dias de trabalho de mês. Ainda tem isso, então se o mês tiver menos de 30 dias, que é fevereiro, que tem 28, 29, eu vou usar a quantidade de dias no mês, não vou usar o divisor de 30. Ainda tem essa questão, que muita gente não pondera. Mas beleza. Então, o que eu tô querendo dizer? Muita gente usa o divisor 30 porque facilita de certa forma, muitas pessoas dizem que facilita na hora do cálculo, como também por causa desse artigo 64, e muita gente diz que o sistema está padronizado dessa forma. Mas o que vocês têm que saber é que se vocês quiserem, se for interessante para vocês, vocês podem sim modificar o seu sistema. Seu sistema ele é parametrizado de acordo com o que você desejar. Se você quiser modificar de 30 para a quantidade de dias no mês, você consegue sem problema nenhum. Isso é questão de parametrização. Como também tem muita gente que utiliza 30, por quê? Ao conversar com alguns advogados trabalhistas, eu percebi que a maioria deles utiliza o divisor 30 para fins de processos judiciais. Então a gente tem visto muito em processo trabalhista o pessoal dividido por 30 mesmo. E muitos advogados defendem firmemente esse divisor por 30, que é uma forma de igualar, de não ter problemas ao longo do ano e facilitar o cálculo mesmo, dizendo que inclusive não prejudica o trabalhador. Então, assim, muitos advogados utilizam o divisor 30 e esse é o terceiro motivo pelo qual muitas pessoas utilizam também. Em processos judiciais, em geral, a gente vê o pessoal dividido por 30. Lembrando que eu estou falando em geral. É claro que vai ter advogados que discordem disso. E o outro lado da moeda é o pessoal que divide pela quantidade de dias no mês, que cá entre nós, na minha opinião, seria o mais correto, mas é a opinião de Manu. Eu quero que você saia desse áudio sabendo um pouquinho mais sobre esses dois lados da moeda, mas aí é você que vai decidir o que é melhor junto com o seu cliente. Então, o outro lado da moeda tem um pessoal que divide pela quantidade de dias no mês, que é totalmente plausível. Afinal de contas, a depender do mês que você tenha, tem 31 dias, 30, 28, 29. E cá entre nós, o social doméstica funciona dessa forma.
Se você conversar com alguns auditores, eles dizem, pra gente sempre a divisão é de acordo com a quantidade de dias no mês. Inclusive, a social doméstica segue essa linha de pensamento dos auditores. Se você for fazer o social doméstica, você vai perceber que ele sempre divide pela quantidade de dias no mês. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ponderar. Se a gente usa o divisor 30, defende esse divisor, beleza, mas você tem que saber que muitos auditores têm a linha de pensamento que deveria sempre dividir pela quantidade de dias no mês. Isso nunca teve em pauta, esse divisor 30. Então, assim, tanto que eles fizeram a social doméstica dividindo pela quantidade de dias no mês. A depender do mês, varia a quantidade de dias. Então, quem faz o divisor 30 tem que entender que muitos auditores pensam de acordo com a formulação da social doméstica. Eles não entendem, inclusive, o porquê que a gente achou esse divisor 30. E é claro que tudo isso tem que haver ponderação. Aqui eu trouxe os dois lados da moeda para você saber. Muitos auditores acham que deveria dividir pela quantidade de dias no mês. Esse é o padrão, inclusive. Até porque muitas vezes, se a pessoa tem falta, se a pessoa passa 30 dias de férias e volta, fica faltando um dia de trabalho. Então tem algumas desconformidades. É por isso que as pessoas dividem pela quantidade de dias no mês, sabe? Mas assim, tem esse pessoal que divide pela quantidade de dias no mês, que na minha opinião é o mais correto. Porque assim, vai sempre fechar, não deixa de pagar um dia de falta, não deixa de pagar um dia a mais que tenha. Porque às vezes acontece, a pessoa tira 30 dias de férias e o mês tem 31 dias. A pessoa não recebe aquele um dia a mais. Às vezes acontece isso. Então a gente vê que na prática há diferenças quando a gente não considera a quantidade de dias no mês. Beleza, gente? Então, na minha opinião, o mais correto era esse, inclusive de muitos auditores, não estou falando de todos, até porque eu não falei com todos, apenas alguns. E do outro lado tem o divisor por 30, que é muito utilizado dentro do tribunal, de acordo com alguns advogados que eu conversei, que muita gente pondera, entende por que eles utilizam o divisor 30. Já vi auditor, inclusive, não ter problema com esse divisor 30, muitos auditores não criticaram. Ou seja, o que eu tô querendo falar com tudo isso? Que nós temos dois ladinhos da moeda, o pessoal que usa o divisor de 30 e o pessoal que usa a quantidade de dias no mês. Na minha opinião, o mais correto é utilizar a quantidade de dias no mês. Mas a gente tem que saber que o divisor 30, por ser muito utilizado em processo tudo, tem muitos auditores que aceitam também. Então você tem que pegar um lado e defender o seu lado, embasar, fazer com que realmente se torne seguro para o seu cliente, para você continuar utilizando. E é por isso que eu estou fazendo esse áudio, para alertar você em relação a isso. Eu espero que tenha ficado claro, gente. Eu pensei, assim, 1000 formas de como eu falar isso aqui pra vocês, mas eu resolvi trazer dos dois lados da moeda. Não quero criticar quem usa o divisor 30, nem quero criticar o pessoal que usa a quantidade de dias no mês. Apenas estou trazendo as duas visões para que você possa escolher aquilo que é melhor para você com o seu cliente. É claro, o seu cliente tem que participar dessa decisão, tá bom? E era isso, meus amores. Qualquer dúvida, coloca aqui abaixo. Como eu sempre, eu faço um áudio complementando, se não ficou claro. 1000 beijinhos.